nos conta um pouco sobre uma experiência vivenciada por Davi, embora não haja, né, de maneira clara o momento em que o fato ocorreu, em que ele se identificasse com esse texto, mas muitas foram as experiências de aflições de que esse homem de Deus ele passou. Muitos foram os momentos em que Davi se viu encurralado diante de tantas circunstâncias que afligiram profundamente seu coração. Infelizmente, muitas das aflições sofridas por Davi não apenas foi resultado da perseguição dos seus inimigos e de nações inimigas. Em alguns momentos de aflições que ele passou, estavam envolvidas pessoas da sua própria terra, pessoas que estavam lado a lado com ele, da sua própria nacionalidade, que de alguma maneira se levantaram contra ele com fervor para atacá-lo, né, para de alguma maneira trazer prejuízo, dano e tirá-lo do trono. O mais triste é que esse homem de Deus chamado Davi passou também essa experiência não apenas com inimigos de fora, e nem apenas com inimigos compatriotas, mas viveu a experiência extremamente traumática de ver o seu próprio filho tentar se levantar contra ele para destroná-lo, para tomar do trono. A experiência de Absalão nos fala muito, né, sobre os sentimentos que dominam o coração do ser humano pode causar. E nós vemos que Absalão, né, tomado pelo desejo de tomar o lugar do seu pai, tenta de alguma maneira dar um golpe de Estado, né, e assumir o lugar de Davi. Muitas foram as situações, sem contar com as lutas internas de seu próprio coração. E Davi ele teve que conviver com alguns sentimentos dos mais diversos que faziam com que a sua alma por diversas vezes ficasse abatida. É por isso que muitos dos seus salmos ele vai falar acerca de um certo abatimento que tomava conta do seu coração. Não é apenas um nem dois capítulos, né, versículos que vai falar sobre uma alma abatida. E assim era a alma de Davi em muitos momentos. Ora por causa das perseguições, da incompreensão, de momentos difíceis e das mais diversas circunstâncias que fizeram com que aquele servo de Deus tivesse seu coração lapidado. Porque é interessante de como situações difíceis nos ajudam a ter o coração lapidado e como nos ajuda a ter os ouvidos sensíveis para a voz de Deus. Em momentos em que estamos passando por momentos de bonança, de paz, de tranquilidade, onde aparentemente não estamos enfrentando dificuldade alguma, muitas vezes temos a sensação, né, de que pouco a pouco começamos a ficar míopes na nossa visão, né, começamos a ficar surdos espiritualmente e começamos a não dar ouvido à voz de Deus e o agir de Deus. São nos momentos em que nós nos momentos em que nós sentimos que o nosso barco e a nossa vida é sacudido de um lado para o outro, é justamente nesses momentos em que a nossa atenção se volta para aquele que pode nos ajudar, para aquele que pode nos socorrer, para aquele que pode fazer por nós aquilo que nós não podemos fazer por nós mesmos. E nosso desejo, grande anseio, é poder se deparar com Deus agindo de uma maneira poderosa, porque todos nós temos maturidade suficiente para entender que nós nos depararemos com muitas situações ao longo da nossa vida em que seremos confrontados com as nossas limitações, seremos confrontados com as nossas imperfeições e passaremos por situações em que nos sentiremos completamente impotentes, pois não haverá nada ou quase nada que possa ser feito para mudar a realidade ao nosso redor. Quem sabe nessa noite, aqui presente, ou na sua casa, ou em qualquer outro local acompanhando a transmissão desse culto, encontra-se alguém que está passando por um momento em que se sente meio que encurralado diante de determinadas circunstâncias. Circunstâncias que ocorrem fora, né, do ambiente familiar, circunstâncias que acontecem dentro do ambiente familiar e circunstâncias que acontecem dentro do nosso coração, entre as nossas duas orelhinhas, né, e circunstâncias que mexem profundamente com a nossa alma. Esse salmo de Davi, embora não especifique o momento exato em que ele escreve, ele fala acerca de uma alma que estava angustiada, que estava sedenta por uma ação sobrenatural de Deus em seu favor. O Salmo de número 13 fala a respeito de um homem, de um salmista, de um servo de Deus piedoso, zeloso,
que procurava colocar a vontade de Deus em prática na sua vida, mas que ansiava, desejava urgentemente alívio para o seu sofrimento. Não sabemos se um sofrimento externo, fora, ou se um sofrimento interno dentro do seu coração. Mas se ele se encontrava, pelo que o texto nos apresenta, no limite daquelas circunstâncias. Aquelas circunstâncias haviam levado ele a entender que estava chegando no limite, né? Que ele já estava dizendo: Senhor, eu não aguento mais, eu estou chegando no meu limite. E como é bom e como é maravilhoso saber que, embora tenhamos às vezes a impressão de que nós estamos chegando no nosso limite, né, de que a corda já está esticando o suficiente, como é bom saber que nós temos um Deus que tem cuidado de cada um de nós. Como é bom saber que esse Deus que nos ama de uma maneira tão maravilhosa, fez questão do apóstolo Paulo escrever na primeira carta aos Coríntios, onde ele vai nos dizer de que nós não seremos tentados ou provados além das nossas forças. Isso nos faz entender de que quando nós passamos por alguns momentos difíceis na nossa vida, embora nós olhemos para nós e sejamos confrontados com as nossas limitações e imperfeições, nós somos convidados a olhar para Deus, que tem nos dado graça e que é força necessária para sobrepujar as adversidades, as provações da vida. Nós somos convidados nesses momentos em que nos sentimos completamente encurralados, a não olhar para nós mesmos e para os nossos problemas, dificuldades ou mesmo pecados, mas nós somos convidados a olhar os nossos olhos para Deus, Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas, sustentador e provedor da vida, que está pronto a vir e a se mostrar nas nossas vidas como um socorro bem presente nos momentos de angústia. Mas pastor, será que no capítulo 13 há evidências claras de que ele estava vivendo um momento de angústia, um momento difícil? Observe o que o texto nos diz: até quando, Senhor, esquecestes de mim para sempre? Até quando ocultarás de mim o teu rosto? Até quando estarei eu relutando dentro da minha alma, com tristeza no meu coração a cada dia? Até quando se erguerá contra mim o meu inimigo? Atenta para mim, responde-me, Senhor meu Deus, ilumina os meus olhos para que eu não durma o sono da morte, para que eu não diga meu inimigo, prevaleci contra ele, para que não diga o meu inimigo, prevaleci contra ele, e não se regozije os meus adversários, vindo eu a vacilar. No tocante a mim, confio na tua graça, regozije-se o meu coração na tua salvação. Cantarei ao Senhor, portanto me tem feito muito bem. Interessante, né, como inicia e como finaliza esse versículo, né, um texto resumido, apenas 6 versículos, mas que inicia, né, com o Davi, né, relatando a angústia do seu coração, de que Deus havia se esquecido dele, de que a sua alma estava profundamente triste, mas no versículo 6, logo em seguida, ele diz: eu sei que o Senhor me tem feito muito bem. Ele aponta nesse texto pelo menos 4 fatores que levaram o seu coração a ficar abatido, 4 fatores que levaram ele a chegar nessa situação em que ele clama a Deus dizendo: até quando? Ele diz até quando no versículo 1, ele diz até quando, 2 vezes no versículo 1, né, ele diz no versículo de número 2, até quando, né, e ele clama dizendo: Senhor, até quando, né, até quando eu permanecerei nessa mesma situação? Até quando eu serei afligido pelos meus inimigos? Até quando eu vou sentir dentro de mim essa tristeza que tem dominado a minha alma e o meu coração? E diz o texto, versículo de número 2, uma tristeza que está presente no meu coração todo dia. Pelo menos 4 fatores são apresentados no texto que demonstram o coração, os sentimentos desse homem e como ele estava reagindo diante desses sentimentos. Fica claro de que o coração de Davi estava triste e questionando de certa forma a Deus, né, até quando, indagando a Deus, até quando, essa indagação via de um coração que entendia que não conseguia suportar mais uma ausência da resposta de Deus. E meus queridos, eu não sei se você já passou por essa experiência de você mandar uma mensagem para alguém, né? Quem mandou mensagem para cima sabe como é, né? Mandou para cima, né? Aí já sabe.
E quem mandou para o pastor também, eu confesso que deixei alguns irmãos também na mão, né, irmã Lu? A irmã Lu está olhando assim, disse, falando de sim, mas... Né? Então, você mandar uma mensagem e de repente não ser respondido. Né? A irmã Adelina também mandou uma mensagem recentemente e eu acabei, quando eu vi, disse, irmã, eu vi a sua mensagem, mas eu já estava no caminho vindo. Acontece, viu, irmãos? Acontece. Acontece com a irmã Lu, acontece com a irmã Adelina. Se mandar uma mensagem, o pastor não respondeu, não é porque o pastor está chateado, não é porque o pastor não se importa com você, não. É porque às vezes tem 300, 400 mensagens para responder. Às vezes a mensagem fica lá embaixo, esquecida, e por isso, às vezes, a gente acaba não respondendo. Mas se não responder, dá uma ligadinha, que com certeza eu vou atender. Ok? Ou então liga, né, para o STF, né, para a Edivânia, né, liga para a Edivânia, que a Edivânia entra no circuito, é mais fácil falar. Mas nós temos, quantos de nós já passamos por alguns momentos, por algumas circunstâncias em que nós somos tentados, né, a fazer esses mesmos questionamentos que ele disse. Esse mesmo questionamento de dizer, Senhor, eu estou orando, estou buscando, né, e da mesma maneira que você manda uma mensagem de WhatsApp ou um e-mail, né, e fica aguardando uma resposta e não vem, né, ou antigamente, né, ainda acontece, né, você entregar o currículo, né, e a pessoa diz, a gente tem tendo contato com você ainda essa semana, ou nos próximos 15 dias, né, e o resultado nunca chega. Né, eu entreguei currículos há mais de 20 anos atrás e ainda estou esperando alguém ligar. Alguém que disse, ainda essa semana, até sexta-feira no máximo, né, e já faz mais de 20 anos que a pessoa não deu retorno algum. E no nosso relacionamento com Deus, sobretudo na agitação dos nossos dias e com a expectativa de ter as nossas respostas sempre atendidas de maneira instantânea, né, a tecnologia nos ajuda a viver essa realidade, né, de esperar a carta chegar, mas de maneira instantânea, né, trocar mensagens. No nosso relacionamento com Deus, quantas vezes nós somos tentados a agir de uma maneira onde queremos que as respostas aconteçam de maneira imediata. O coração do homem de Deus chamado Davi estava dizendo, Senhor, eu estou clamando, eu estou suplicando, e a impressão que eu tenho é que o seu rosto se virou para mim, que o Senhor se esqueceu de mim, diante do sentimento, né, diante dos sentimentos que eu estou vivenciando, diante da realidade de vida que eu estou tendo, parece que o Senhor se esqueceu de mim. Esse era o sentimento de Davi expresso nas Escrituras. Era um sentimento que estava tomando conta de um homem temente a Deus, um homem que honrava a Deus, e um homem que foi visto, né, foi expresso nas Escrituras como um homem segundo o coração de Deus. Mas mesmo sendo um homem segundo o coração de Deus, algumas circunstâncias da sua vida lhe fizeram imaginar que Deus havia se esquecido dele, que Deus não se importava com ele, ou que Deus havia virado o seu rosto como se não se importasse com a dor e o sofrimento em que ele estava vivenciando. Isso nos faz lembrar o episódio, né, de João capítulo de número 11, onde Maria e Marta clamam a Jesus, né, mandam um mensageiro, e Jesus demora 4 dias naquele lugar, e quando Jesus demora 4 dias naquele local, né, e quando Jesus retorna, quando Jesus vai até a cidade de Betânia, né, Lázaro já havia falecido, já tinha visto o período do funeral, que era longo, inclusive, já estava sepultado e já cheirava mal. E quando Jesus chega, diz o texto, o mesmo texto que diz que Jesus ainda demorou 4 dias, né, quando Jesus chega na cidade, Maria e Marta diz, se o Senhor estivesse aqui, Lázaro não teria morrido. A impressão que dava é que o coração daquelas duas mulheres disseram ao afirmar, se o Senhor estivesse aqui, era uma expressão de profundo lamento, dizendo, puxa, se o Senhor não tivesse demorado tanto para responder o nosso pedido, a nossa súplica, o nosso clamor, talvez o nosso irmão Lázaro estivesse vivo. Elas não entendiam, não percebiam, não compreendiam de que a demora de Jesus havia um propósito maravilhoso que estava prestes a acontecer. E mesmo Jesus sabendo que havia todo um propósito, até mesmo na demora de Deus, isso é muito interessante, porque até mesmo na demora de Deus em nos responder, há um propósito todo especial na nossa vida. Onde temos a oportunidade de ser lapidado por Deus, onde temos a oportunidade de ser quebrados os nossos conceitos e preconceitos, e nós somos convidados a entender o quanto nós dependemos dEle. Enquanto suplicamos, clamamos e nada acontece, diante de uma demora que pode levar o nosso coração ao desespero, ou uma compreensão errônea de que Deus se esqueceu, que Deus não se importa, que Deus nos ama, ou mesmo que Deus não existe, nós somos convidados a fazer o caminho oposto, dizendo, eu vou continuar esperando e crendo no agir de Deus, de que Ele tem um tempo e um jeito todo especial de agir, e que quando Deus está em silêncio, é porque Deus está trabalhando.
trabalhando na minha vida, trabalhando no meu caráter e me ensinando lições valiosas que eu preciso compreender. Maria e Marta tiveram a expectativa era que Jesus chegasse e resolvesse. Mas o que Jesus desejou naquele episódio em Betânia não era curar Lázaro, mas era trazê-lo de volta dos mortos, ressuscitando e quebrando algumas lendas e mitos que haviam, sobre a morte. Jesus chegou e triunfou de uma maneira maravilhosa sobre aquele episódio. Nos faz lembrar também de que o coração de Davi, onde ele clama dizendo: Senhor, vem sobre mim, responde, esqueceu o meu rosto, é um desejo imediato e urgente de que Deus venha responder a sua oração. E essa ausência da resposta de Deus não apenas tem a ver com o tempo, Maria e Marta, mas também do jeito, Aí não vai lembrar de Naamã, que disse: mas olha, tem rios mais importantes lá na Síria, eu vou me banhar nesse rio Jordão aí, é um rio que não é limpo, não é um rio que não tem as águas purificadas que tem lá na Síria. Mas nós entendemos perfeitamente de que aqueles fatores que levaram Davi a fazer os questionamentos dele, e muitos dos fatores que às vezes fazem cada um de nós fazer os nossos questionamentos diante da ausência da resposta de Deus, tem muito a ver com o tempo e tem muito a ver com o jeito de Deus agir. E nas Escrituras, pelo menos desses 2 episódios, mostra a grandeza de Deus que trabalha em meio a uma ausência que aos nossos olhos é uma ausência, mas que demonstra o cuidado de Deus nas nossas vidas, agindo no seu tempo e do seu jeito. O sentimento tomou conta do seu coração e faz com que ele questione, dizendo: até quando? Até quando? O Senhor se esqueceu de mim? Porque tomara conta do seu coração a sensação de que Deus o havia abandonado. Eu não sei se você teve a sensação de já se sentir perdido. E eu me lembro de algumas experiências na fase da minha infância em que eu me senti perdido. É terrível, Teve um dia que fui para a praia, um passeio de família, e me senti perdido. Sensação de você ficar apavorado, E você sente saudade da sua mãe, do seu pai, da sua casa, e você se sente perdido. Eu creio que essa experiência de se sentir perdido não é apenas minha, mas compartilhada com muitos irmãos que na sua fase da infância devem ter vivenciado essa experiência. A experiência de se sentir de alguma maneira perdido, sem saber que rumo, que direção tomar e buscar a todo custo um lugar que pudesse lhe trazer segurança. A sensação que tomava conta no coração daquele homem, diante da ausência da resposta de Deus, era que Deus o havia abandonado, completamente abandonado a sua própria sorte. E que bom que nós entendemos e temos as Escrituras e sabemos de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem nada do presente, nem do porvir, nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Às vezes podemos ter até a sensação, por fato de sermos tão falhos, pequeninos, nossa cabecinha de barro, às vezes insiste a pensar como a mentalidade da terra, e nos esquecemos de que Deus, na sua infinita bondade e misericórdia, Ele continua cuidando de cada um de nós, porque nós somos preciosos à sua vista. Ele ama-nos de uma maneira tão profunda, como mencionamos a semana passada. Ele nos ama mais do que as muitas aves para suprir as nossas necessidades. Nosso Deus que veste os lírios do campo, Ele tem cuidado das nossas necessidades. É um Deus maravilhoso que provê tudo aquilo que nós precisamos para existir. E quando Ele está em silêncio, não é um sentido, não traz sobre nós o sentido de que Deus nos abandonou por completo a nossa própria sorte. Mas nós somos convidados a enxergar que Deus está trabalhando no nosso coração, nos ajudando a compreender que Ele é tudo o que precisamos. Ele é tudo o que nós precisamos. Nós temos muitos sonhos, nós temos muitos projetos. Esses projetos podem trazer muito sucesso e realização pessoal, mas Deus é o que você mais precisa. No coração de cada ser humano há um vazio existencial que só poderá ser preenchido por Deus. E por maior que sejam as nossas conquistas humanas, por maior que sejam as realizações de uma igreja, se ela não tiver Deus dentro dela, ela ainda assim estará vazia, sem projeto, sem rumo e sem foco. Pois o propósito da nossa vida não está
nas nossas realizações e concretização de sonhos pessoais, mas está na certeza de que Deus está dirigindo a nossa vida e que o propósito da nossa existência é agradá-lo, o seu coração. O texto prossegue também afirmando de que uma tristeza estava corroendo a sua alma, consumindo a sua alma. A sensação que uma tristeza que inclusive estava sendo vindo todo dia e agravada por uma sensação de ansiedade, diante da ausência, diante da sensação de que Deus o havia abandonado, toma conta no coração do salmista a sensação de que onde está Deus para agir, e Deus, ele tem pressa que Deus venha agir, que Deus venha de alguma maneira mudar a sua sorte, mudar a sua história. Como se já não bastasse todas essas emoções que estavam todas elas no coração de Davi, a sensação de que Deus não havia respondido, a sensação de que Deus o havia abandonado, e uma tristeza que consumia o seu coração. Diante de toda essa realidade que acontecia dentro do coração daquele homem, ainda por cima, ele contava com os inimigos ao seu redor, com os adversários que estavam prontos para atacá-lo e que iriam se alegrar com a sua derrota, que iriam se alegrar com a sua falência, que iriam se alegrar com a destruição dos seus sonhos e dos seus projetos. Infelizmente, na nossa vida também, faz parte da nossa vida, vivemos experiências assim. Experiências onde o nosso coração são confrontados por mais diversos tipos de sentimentos e de emoções, e isso resultado de tantas circunstâncias também diversas, mas também experimentamos experiências como a dele, em que ele se vê acuado diante de adversários reais, que lançam projetos de morte contra a vida dele, projetos para de alguma maneira levá-lo à derrota, à destruição e à vergonha. Era essa a sensação que Davi se encontrava, com o seu coração aflito, com o seu coração cheio de questionamento, com a sua alma triste, sem entender porque Deus ainda não havia respondido, se Deus havia se esquecido dele diante da ausência, e ainda por cima contava com a certeza de que havia uma plateia de adversários, de inimigos que desejavam ver o seu fracasso, que desejavam ver a sua derrota, que desejavam vê-lo por baixo, que desejavam vê-lo destroçar, perder o trono e destruir toda a sua vida. E era essa a sensação desse homem de Deus. Era um homem que se manteve fiel, que estava sofrendo as consequências dos seus erros em alguns momentos, mas que abre o seu coração e fala com Deus, como um pai, e diz: Senhor, até quando? Até quando eu vou clamar e o Senhor não vai responder? Até quando as minhas orações não vão ser ouvidas? Até quando eu vou sentir o que eu estou sentindo, e até quando eu vou observar ao redor os adversários que estão na plateia para ver a minha desgraça, a minha derrota e o meu fracasso, para poder dizerem que Deus, o Senhor, não foi fiel na minha vida, de que eu não fui agraciado diante dos teus olhos. Essa é a sensação que estava no coração daquele homem, segundo o coração de Deus, e quantas vezes também está nos nossos corações. Porque passamos tantas experiências na vida em que questionamos até quando. E quantas vezes o nosso até quando, o resultado final não foi da maneira que esperávamos. Oramos, clamamos, pedimos: Senhor, até quando? Até quando? E quando a resposta veio, não foi positiva. Quando a resposta veio, não foi uma resposta que trouxe paz, tranquilidade ao nosso coração. A princípio não, a resposta de Deus veio e ela contrariou a nossa própria vontade. E quando contraria a nossa vontade, o sentimento de imediato é de inquietação, de dúvida. Apenas após, com a ação do Espírito Santo de Deus, começamos a compreender de uma maneira serena o agir de Deus, entendendo que Deus, quando não realiza, quando Deus não entra nos nossos projetos pessoais, Ele nos traz por projetos pessoais dEle, porque Deus não tem interesse algum em realizar o meu projeto pessoal. Deus deseja que a nossa vida seja pautada pelo seu projeto, e o seu projeto é que nos trará de fato a felicidade e a paz que a nossa alma tanto deseja. O problema é que às vezes insistimos em que Deus entre no nosso projeto, e nos esquecemos de que o projeto de Deus é que é bom, perfeito e agradável. É nele que nós precisamos encontrar o prazer da nossa alma. Somos convidados então a refletir de que diante de alguns momentos da nossa vida, em que a pressão chega até nós, nós precisamos dia após dia confiar no Deus que tem cuidado de cada um de nós.
Era assim que aquele homem de Deus se sentia diante das suas indagações. E talvez assim seja o sentimento de alguns nessa noite, indagando também ao Senhor: até quando? Vimos há pouco, nem sempre o resultado vai ser do jeito que nós gostaríamos. Às vezes Deus vai nos contrariar. Às vezes Deus vai dizer sim àquilo que nós gostaríamos que Ele dissesse não. Às vezes Deus vai dizer não àquilo que nós gostaríamos que Ele dissesse sim. No princípio, o resultado é inquietação, aflição, dor, angústia. Com o passar do tempo e a ação do Espírito Santo, a paz vem sobre o nosso coração e nós compreendemos com clareza que Deus sempre faz o melhor. À medida que amadurecemos, à medida que caminhamos com Ele, à medida que aprofundamos as raízes na compreensão de quem é Deus, entendemos perfeitamente de que Deus não erra, de que Deus é perfeito em todos os seus caminhos, e que quando Ele nos contraria, à semelhança de um pai que contraria os seus filhos, é porque Deus sabe de tudo. Os nossos pensamentos não são os pensamentos de Deus, os nossos desejos não são os desejos de Deus, e na sua excelência Deus sempre tem feito o melhor para cada um de nós. Davi, então, diante daquela realidade aparentemente triste, porque não existe nada mais terrível do que você clamar e sentir que a pessoa se esqueceu, abandonado, diante da urgência que ele apresentava, né, que ele vai dizer: até quando, estou chegando no meu limite, não aguento mais. Mas que bom é olhar que esta oração de clamor ao Senhor, porque não é apenas uma canção, mas uma oração em forma de canção. O texto nos diz que ele olha para a realidade, para a sua realidade, mas ele olha também para a clareza de Deus, de quem é Deus. E ele começa a abrir o seu coração, apresentando também 4 petições ao Senhor. Ele começa a suplicar de que Deus possa, de alguma maneira: atenta para mim, responde-me, Senhor, ilumina os meus olhos para que eu não durma o sono da morte. Ele clama ao Senhor urgentemente para que Deus o responda. É interessante porque algumas vezes, né, é aquela questão: se você mandar mensagem de WhatsApp, a pessoa não respondeu, eu não vou nem falar, né, porque não adianta, ela não vai responder, ele não vai responder. Mas ele, com essa sensação tomando conta do coração dele, de que Deus havia esquecido, de que havia uma ausência da resposta, de que aparentemente assim, Deus havia virado o rosto, né? Não me importo com você, aconteça o que acontecer, estou nem aí para o que vai acontecer contigo. Mas o texto nos diz que apesar dele sentir essas sensações, o texto vai nos dizer que ele continua orando e clamando por uma intervenção dos céus. Irmãos, nós somos convidados diante de qualquer circunstância da nossa vida a não deixar de orar e de confiar na intervenção de Deus no curso da nossa história. O texto clama dizendo: Senhor, atenta para mim, responde-me, Senhor meu Deus. Mesmo Deus não tendo respondido de maneira imediata, mesmo tendo Deus não agido da maneira, no tempo e do jeito que Davi esperava, ele continuava sendo Deus de Davi, e ele continuava tendo intimidade com Deus para dizer: Senhor, atende a minha oração, responde-me. Queridos, continue clamando nessa noite, continue buscando a presença de Deus. Jeremias capítulo 33, verso 3 nos diz: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Continue orando, continue clamando, continue confiando na intervenção de Deus sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre o coração da sua esposa, sobre o coração do seu esposo, sobre o coração dos seus filhos. Continue amando e clamando e confiando na intervenção de Deus. Ele não desistiu de orar. Ele não desistiu de buscar a presença de Deus, do Deus Todo-Poderoso, do Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, do Deus das causas impossíveis. Ele continuou clamando na certeza de que Deus, no seu tempo e do seu jeito, ouviria as suas orações. Rasgue o seu coração na presença deles. Como diz o texto sagrado, né, se vista de saco e cinza,
ou em outras palavras, se humilhe na presença de Deus, porque Deus está pronto para ouvir as suas orações. Deus não nos deixa, talvez a nossa mente pequenininha, cabecinha de barro, talvez tenhamos imaginemos de que Deus não está interessado em ouvir, ou que Deus nos abandonou, mas Deus sempre está atento a ouvir a oração de alguém com o coração quebrantado e espírito contrito. Se humilhe na presença de Deus e clame a Ele, porque nele nós podemos ter livre acesso, porque o véu foi rasgado de alto a baixo, e não é apenas o sumo sacerdote que uma vez por ano entra dentro dos santos para ter uma experiência majestosa com o Shekinah de Deus, mas você hoje aqui pode entrar e também ter experiências reais com Deus. Experiências que lhe levem a ter uma vida mudada e transformada, experiências que lhe façam compreender a sua limitação, as suas imperfeições, a sua mediocridade, os nossos pecados, os nossos erros, mas experiências também que nos levarão a ver a santidade de Deus, a grandeza de Deus, a majestade de Deus. Nós precisamos contemplar a majestade de Deus e reconhecer que Ele é grande, que Ele é tremendo, que Ele é maravilhoso e que Ele tem cuidado de cada um de nós, porque Ele não se esquece de nenhum de nós. Sim, meus queridos, Ele não se esquece, diz o texto. Pode até uma mãe esquecer-se de seus filhos, mas eu não me esquecerei de vocês. Eu tenho cravado vocês na palma das minhas mãos. Deus ama-nos. Deus tem um projeto e um plano para a nossa vida, e o plano de Deus para a nossa vida, pasmem, é maior e melhor do que o nosso plano. Louvado seja Deus, porque Ele é perfeito em todos os seus caminhos. Ele clama dizendo: Senhor, eu vou continuar orando, mesmo sem a resposta acontecer, mesmo diante da ausência, mas eu vou continuar orando. Eu não estou ouvindo nem vendo nada, mas eu vou continuar dizendo: Senhor, atende, responde a minha oração. Oh, irmãos, nada havia mudado, a realidade por fora era a mesma, mas a realidade naquele coração de adorador começou a mudar, porque ele não focou nos seus problemas, ele não focou nas adversidades, ele não focou nos seus inimigos, nem nos seus próprios pecados, ele não se martirizou por causa do seu passado, mas ele olhou para a grandeza de Deus e disse: Senhor, eu ainda estou aqui, apesar da sua ausência, eu ainda estou aqui, apesar do seu silêncio, Senhor, eu ainda estou aqui, apesar de ter a sensação de que o Senhor se esqueceu de mim, mas eu ainda estou aqui para dizer: Senhor, atende a minha oração, responde-me, porque eu continuo crendo que o Senhor tem o poder de mudar a minha história. Eu continuo crendo que o Senhor tem o poder de mudar a história da minha vida. Eu continuo crendo que o Senhor tem o poder de mudar a história da minha família. Eu continuo crendo que o Senhor tem o poder de mudar a história da minha igreja. Eu continuo crendo que o Senhor pode mudar a história desta nação, porque o Senhor é Deus. Bendito seja o nome de Jesus. Sim, meus queridos, ele continuou crendo, continuou orando, continuou clamando. Ele não desistiu de clamar. Não desista de clamar. Não desista. Em segundo lugar, ele disse: ilumina os meus olhos para que eu não adormeça no sono da morte. Em outras palavras, ele estava dizendo: não me deixe perder a esperança. Não me deixa perder a visão de que o Senhor está no controle de tudo. Ainda que aos meus olhos eu tenha perdido o controle de tudo, ainda que tenha desandado o meu casamento, ainda que eu tenha a impressão que não tenha mais controle sobre os meus filhos, ainda que as minhas finanças estejam um caco, que eu esteja só a misericórdia de Deus, diante de tantas dívidas, de acúmulo de pressão, mas Senhor, me faz entender que o Senhor está no controle de tudo, de que embora eu tenha perdido, mas o Senhor está no controle de tudo. Não me faça perder a esperança, ilumina os meus olhos para que eu possa ver, clareia os meus olhos, me dá compreensão para que eu possa entender que eu não estou sozinho. Ilumina os meus olhos. Lembra de Geazi e Eliseu? Geazi desesperado, olha, tem carros e cavaleiros, né? Estamos todos cercados, Samaria vai ser destruída, nós iremos ser mortos. Eliseu disse: acalma, mais são os que estão conosco do que os que estão com ele. Geazi não via nada nem ninguém, mas quando os olhos dele foram iluminados, ele olhou acima das montanhas, e havia
carros e cavaleiros de fogo enviados por Deus para pelejar aquela guerra, porque Eliseu não estava sozinho. Deus havia descido para pelejar aquela guerra, porque aquela guerra não era de Eliseu, era do Senhor. Bendito seja. Quando os nossos olhos estiverem focados nas adversidades, olhe para os céus, e tal como Geazi, tal como Davi, diga: Senhor, ilumina meus olhos, dai-me clareza e compreensão para enxergar nas alturas dos montes, nas alturas, carros e cavaleiros de fogo, enviados para socorrer Eliseu naquela circunstância. Deus continua sendo o mesmo, ontem, hoje, será eternamente. O Deus, nosso Deus não muda, nosso Deus não é o Deus do ano passado que mudou, o nosso Deus é sempre o mesmo, Ele é imutável, Ele é todo poderoso, e Ele está pronto a agir da mesma forma na sua vida. Clame a Ele, dizendo: Senhor, o que eu estou vendo não é favorável, mas Senhor, ilumina minha mente, como fez com Geazi, como fez com Davi, para que eu possa entender que a Tua bondade e a Tua misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Clame a Ele, busque a Ele e diga: Senhor, ilumina os meus olhos para que eu não perca a esperança, para que eu tenha compreensão exata do que a Tua vontade deseja para a minha vida. Ele prossegue dizendo: Senhor, pedindo ao Senhor, dizendo que os meus inimigos não prevaleçam contra mim, que os meus inimigos de alguma maneira não tenham forças para sobrepujar e destruir os meus projetos, os meus sonhos, a minha vida. Inimigos reais que desejavam e tramavam o mal contra a vida de Davi, mas ele clama ao Senhor dizendo: Senhor, não permita que os meus inimigos prevaleçam sobre mim, não permita que aqueles que desejam o meu mal, que desejam me envergonhar, que desejam ver a minha ruína, criem força para de alguma maneira afetar a minha vida. Senhor, em nome, ele clama, Senhor, clama, e ele busca a presença de Deus, dizendo: Senhor, eu necessito de que o Senhor dê forças, de que o Senhor me ajude, para que eu não venha ser envergonhado diante dos meus adversários. Mas ele clama mais, ele pede a Deus, dizendo: Senhor, vindo eu a vacilar, em outras palavras, ele estava dizendo: Deus, me sustente para que eu não vacile. Porque os nossos pés, as nossas pernas, às vezes passam situações em que elas ficam bambas. A gente fica sem força, busca uma cadeira para sentar diante de algumas situações, Última sexta-feira eu tive essa sensação, de ter que sair, já estava dormindo quando a irmã Irene chegou com o nosso irmão Carlos, não conseguiram falar via telefone, os dois telefones estavam no celular, bateram porta, bateram lá: pastor, quase meia-noite, quando eu me acordei, meu Deus do céu, eu não perguntei o que foi, dentro do meu coração, a pergunta era: Jesus amado, quem foi? Porque eu sabia, E do quarto até chegar no portão, só Jesus sabe, As possibilidades que passaram pela minha cabeça. Jesus amado, tem misericórdia, Quando cheguei: oi pastor, o senhor ouviu a mensagem? Vi não, Irene. Quem foi? É alguém próximo? É, pastor. Quem foi? Foi o irmão Adilson. Para eu voltar para dentro, para dizer: Jesus. Porque do quarto para lá, metade da igreja eu disse: hoje quem foi, Jesus? O que foi que aconteceu? Foi um acidente, Tanta coisa passou. E tantas pessoas. E foi difícil. Eu digo: Jesus amado. Fui para o hospital, voltei durante a madrugada. Quando cheguei em casa, ainda estava sentindo o corpo tremendo, dizendo: Jesus amado. Ainda estava tremendo, dizendo: Jesus amado. Porque eu pensei tanta coisa, tantas pessoas, que eu digo: Jesus amado. Relaxa o coração, porque as pernas às vezes ficam bamba. Mas o salmista vai dizer: Senhor, firme os meus passos, não me deixe vacilar diante das adversidades e diante dos inimigos. As más notícias podem mexer com o nosso coração. É normal e natural, nós somos seres humanos. Mas os nossos pés precisam permanecer firmados em Cristo. Assim ele vai dizer: Senhor, não permita que os meus pés vacilem. Eu quero continuar certo de que o Senhor está me sustentando. Irmãos, não olha para as adversidades não.
Não olha para aquilo que faz as tuas pernas e o teu coração ficar bambo. Não olha para aquilo que te faz perder a paz. Não olha e não coloca a tua atenção naquilo que te tem fazido, que de alguma maneira tem te feito sofrer. Não olha para aquilo que traz angústia e tristeza ao teu coração. Nessa noite, não olhe para os problemas, para os ventos e as ondas que sopram contra o teu barco. Olhe para Deus, o Senhor da vida. Ele continua o mesmo. Ele continua sendo bom. Ele continua sendo Deus. Sim, Ele é o mesmo ontem, hoje, será eternamente. Ele não deixará você vacilar. Busque a Ele, clame a Ele. Sozinho você não vai conseguir. Sozinho as tuas pernas ficarão bambas. A qualquer momento pode desfalecer. Mas segura na mão daquele que tem todo o poder para lhe sustentar. Segura nas mãos daquele que tem o poder de enxugar as suas lágrimas. Segura nas mãos daquele que tem o poder de lhe fazer refletir tudo aquilo que te traz de alguma maneira, te trazendo dor, angústia, tristeza, depressão, angústia. Segura na mão de Deus, na boa mão de Deus, porque Ele é fiel para cumprir aquilo que prometeu. Ele não vai deixar você vacilar. Ele não dorme, Ele não cochila. Ele é o mesmo, ontem, hoje e será eternamente. Ele continuará lhe sustentando nos momentos difíceis. Quando as suas forças aparentemente assim se esgotarem, tenha certeza de que você vai ter um Deus para lhe sustentar e amparar nos momentos mais difíceis da sua vida. Ele é Deus. Lembra daquela ilustração? Um dia eu estava caminhando na areia da praia e do nada o Senhor Jesus apareceu do meu lado. E à medida que íamos caminhando na areia da praia, eu observei atrás de que havia 2 pares de pegadas na areia. Um era meu e o outro era do Senhor. E fomos caminhando e sempre observando de que quando eu me virava e olhava para as pegadas na areia, havia as minhas pegadas e as pegadas do Senhor. Mas observei que em um dado momento, quando olhei para trás, para as pegadas na areia, havia apenas um par de pegadas na areia. E percebi que durante muito tempo havia apenas um par de pegadas na areia. Meu coração ficou inquieto, angustiado. E então questionei a Jesus, a Deus, dizendo: Senhor, nos momentos que eu mais precisei, o Senhor me abandonou. Nos momentos que eu mais precisava do teu apoio, o Senhor virou as costas. Porque eu percebi que nas pegadas de areia foram nos momentos mais difíceis da minha vida que eu fui deixado sozinho. E essa ilustração diz que Jesus abre um sorriso e disse: meu filho amado, eu jamais te deixei nos momentos difíceis da tua vida. Na verdade, nesses momentos mais difíceis, onde você viu apenas um par de pegadas na areia, foi justamente aí que nos braços eu te carreguei. É justamente assim que Deus age na nossa vida. Mas às vezes nós não entendemos, porque com os nossos olhos humanos, carnais, não vemos as coisas acontecerem no nosso tempo e do nosso jeito. Mas Ele continua sendo o mesmo. Ele firmará os seus passos. Busque a Ele com o coração quebrantado. E não permita que nenhum sentimento, ansiedade, depressão, culpa, qualquer outro sentimento, possa lhe escravizar, mas que seja uma oportunidade diante deles de você crescer. Se tiver que passar por esses caminhos estreitos da vida, que seja oportunidade de crescer em experiência real com Deus. É por essa razão que esse jovem, ou Davi, ele conclui dizendo: no tocante a mim, versículo 5, eu confio na tua graça,
eu confio na tua benignidade. Eu continuo confiando de que o Senhor, apesar do momento em que eu estou vivendo, o Senhor continua sendo depositário da minha confiança. O Senhor continua sendo credenciado, o único credenciado em que eu posso confiar e confiar de todo o meu coração. Eu confio na tua graça. A minha confiança não está depositada nos homens, nas decisões dos homens, na vontade dos homens. A minha confiança está na tua graça. É nela que eu descanso. Onde você tem descansado? Onde você tem descansado? Na força do seu braço? Em alguém que pode te ajudar? Onde você tem descansado? Naquilo que se refere ao cuidado com teus filhos, na tua vida matrimonial, na sua vida pessoal. Onde você tem descansado? Em quem você tem colocado a sua confiança? A nossa confiança precisa estar em Deus. Lembra que o escritor bíblico vai nos dizer? Uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós confiaremos no Senhor. E no Senhor que criou o céu e a terra. Confie em Deus. Sua esposa talvez possa ter lhe decepcionado. Você pode dizer, eu não confio mais nela. Você pode dizer para o seu esposo, não confio mais nele. Você pode pegar os seus filhos numa mentira e dizer, eu não confio mais em você. Vocês quebraram minha confiança. Mas não há possibilidade de nós confiarmos em Deus e nós nos frustrarmos. Porque aqueles que confiam em Deus, eles velam em cumprir a sua palavra. Confie no Senhor. Irmãos, confie no Senhor. Confie. Ele tem cuidado de cada um de nós. Lance sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de você. Não é você só, não é os seus recursos, não é a sua habilidade. Deus tem cuidado de você. Deus tem protegido, livrado de todo o mal, do homem mau, de todo acidente ou incidente, porque Deus é bom o tempo todo e o tempo todo Deus é bom. Continue confiando, mas pastor, eu não estou vendo nada. A impressão que dá é que está tudo desandando. A minha saúde, as minhas finanças, meu relacionamento com os meus filhos, meu casamento. A impressão que dá é que é um trem que está saindo dos trilhos. Confie em Deus. Deus traz à existência aquilo que não existe. Deus faz um jardim florido surgir no meio do deserto. Deus faz com que a água possa jorrar de uma rocha. Deus pode fazer um milagre na sua vida hoje, aqui e agora. Deus pode fazer. A questão é, eu confio? Eu tenho de fato confiado no Senhor? Eu tenho realmente acreditado na sua graça? Em segundo lugar, ele prossegue dizendo, regozije-se no meu coração na tua salvação. Independente das orações que não foram respondidas, dos projetos que não saíram como você imaginava, independente das suas vontades que não foram realizadas, porque temos dito, Deus não está preocupado em criar filhos mimados. Deus quer criar filhos maduros. Independente das negativas que você possa ter recebido do Senhor, diga, Senhor, eu me alegrarei na tua salvação, porque não há valor para esse bem. Eu fui comprado por um alto preço, pago na cruz do Calvário pelo sangue carmesim de Jesus de Nazaré, meu Salvador amado. Glória a Deus, aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Creia nisso, diga, Senhor, eu sei. Eu sei que algumas orações não serão respondidas.
Eu sei que algumas vezes eu vou enfrentar a dor de ouvir Deus dizer não. Já enfrentei. Quantas vezes eu orei e supliquei para que Deus abençoasse, para que Deus curasse, para que Deus trouxesse de volta. E não acontece. Irmão, se todas as nossas orações fossem respondidas, se todas as minhas orações fossem respondidas, nós não teríamos perdido irmãos algum nos últimos quase 4 anos. Estariam todos aqui. Mas às vezes Deus faz a vontade dele, que é boa, perfeita e agradável, de um jeito que só Ele sabe trabalhar. E nós precisamos dizer: Senhor, eu sei, embora eu não entenda, mas eu sei que Tu fez o melhor na vida de cada um deles, dos que se foram agora, dos que se foram lá atrás. Eu sei que Tu fez o melhor. Eu sei que o Senhor está no controle de tudo, Senhor. Eu sei que eu posso descansar na certeza de que o Senhor tem cuidado de cada um de nós. Eu me alegro na Tua salvação. Eu me alegro na Tua salvação. Ainda que eu não veja a Tua provisão acontecer como eu gostaria que acontecesse, mas eu sei que o Senhor tem sido zeloso para cumprir a Tua vontade na nossa vida. Haverá alguns nãos. Eu vou vivenciar isso. Já vivenciei. Vou vivenciar. Vou orar, vou clamar, vou suplicar. E Deus vai dizer não. De repente a minha vida pode mudar. E de repente a sua vida pode mudar muito rápido. Muito rápido pode mudar. Às vezes não precisa nem passar um ano. Às vezes não precisa passar 6 meses. Às vezes não precisa passar uma semana. Às vezes dentro de meia hora a sua vida pode mudar. Dentro de um instante a sua vida pode mudar. Confie em Deus. Descanse nele. Creia que Ele está no controle de tudo. Repouse na certeza de que Ele tem cuidado de cada um de nós. E que mesmo quando nós somos contrariados, o nosso maior bem já foi alcançado na cruz. Sim, eu continuarei me alegrando na minha salvação. Eu quero parar, mas não consigo. Mas irmão, lembra de Abacuque? É para você. Ainda que a figueira não floresça, nem chova na terra, nem a erva cresça, ainda que não haja fruto na via, nem gado nos currais, eu continuarei me alegrando no Deus da minha salvação. Eu continuarei me alegrando. Continue se alegrando. Ele diz mais. Ele diz, ele vai se alegrar no seu coração pela sua salvação. E ele continua dizendo: cantarei ao Senhor. Eu não vou permitir que os meus lábios se calem. Eu não vou permitir que a luta e a dificuldade tire o meu prazer de louvar e adorar a Deus. Eu não vou permitir que a dificuldade venha sobre mim de uma tal maneira que eu não encontre sentido para cantar. O diabo não vai estar esse gostinho. Eu vou cantar em meio à luta, em meio à dificuldade. Diga isso para si mesmo: eu vou cantar. Ainda que como Paulo e Silas, machucado, ferido, sangrando, mas de meia-noite Paulo e Silas estavam clamando na cadeia, louvando e adorando a Deus. Em meio às feridas e às lapadas que a vida possa lhe dar, que os tombos que a vida pode lhe dar, continue louvando e continue cantando. Não deixe de louvar, não deixe de engrandecer ao Senhor. O inimigo quer que você se cale, o inimigo quer que você não encontre motivos para louvar. O inimigo quer que você diga que vale a pena murmurar e não cantar. Continue louvando, continue adorando, continue engrandecendo aquele que é digno de toda honra, de todo louvor, de toda a nossa adoração.
que não encontre murmuração nos seus lábios, que não encontre lamento nos seus lábios, que não encontre questionamento nos seus lábios, mas que encontre expressões de adoração, aquele que é digno de toda honra, de todo louvor e de toda a nossa adoração. Em vez de perguntar até quando, ou por que isso, ou Deus se esqueceu de mim, abra o seu coração para dizer: grande é o Senhor e muito digno de louvor, exaltado seja o teu nome, meu Jesus, tu és bom, tu és tudo para mim, foste morto, mas vives em mim. Louvado seja Deus. Que essa seja a realidade e a certeza de que, independente do que venhamos passar na vida, reconheça sempre: Ele tem me feito muito bem. Não tem como, irmãos. Existem muitos relacionamentos tóxicos, a palavrinha que está na moda hoje em dia. Relacionamentos que machucam, que ferem, que não são bons. Às vezes até mesmo entre o convívio do rebanho existem relacionamentos assim. Tem pastores que são tóxicos, líderes que são tóxicos, e tem ovelhas também que são tóxicas. É assim mesmo? Tóxicas. Que fazem mal, que adoecem os seus líderes. Mas que sejamos instrumentos de Deus, para ser bênção na vida um do outro, e para olhar para os céus e dizer: Senhor, no meu relacionamento contigo, eu só encontro o bem que o Senhor me faz, todos os dias da minha vida, em nome de Jesus. Amém? Quantos foram abençoados nessa noite? Diga glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Aleluia. Aleluia. Nesse misto de emoções que o Senhor me fez viver nesse mês, nessa semana, festa, celebração, choro, casamento, apresentação da bebê. Há alguém nessa noite que deseja aceitar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Há alguém nessa noite, alguém que chegou aqui dizendo: Senhor, eu cheguei aqui até quando? Parece que o pastor contou a minha história. Há alguém aqui nessa situação? Há alguém nessa situação? Vem para Jesus agora, em nome de Jesus. Onde está a primeira pessoa que deseja tomar essa decisão? Esse ato de fé, de ousadia, de dizer: Senhor, eu desejo viver essa realidade, de romper com o passado e viver essa experiência real, de um Deus que cuida, que provê, que sustenta, que é fiel, e que há de me sustentar para não vacilar nos meus pés. Onde está a primeira pessoa? Onde está o primeiro irmão, irmã, uma jovem, uma criança? Onde está você que veio aqui e foi tocado pela palavra? Há alguém nessa situação, nessa noite? Convido então os diáconos escalados para o momento da celebração da ceia.